Olá, seja bem-vindo a esse canal de Nutrição e Saúde. Meu nome é Flaviane e o objetivo desse canal é entregar a vocês um conteúdo de qualidade baseado em livros e artigos científicos, mas de uma forma prática, didática e objetiva, com o intuito de alcançar tanto profissionais nutricionistas ou da área da saúde, quanto estudantes de nutrição ou um público geral que se interessa pelo bom funcionamento do organismo e pela saúde e o bem-estar. Então, hoje o objetivo é falar sobre a insulina, em especial a NPH, porque ela é a de mais fácil acesso, é a mais comum, né, que se disponibiliza no sistema público, e o que o diabético precisa saber ao utilizá-la. Mas primeiro vamos falar sobre o que é a insulina e qual é a sua importância no organismo. O pâncreas, ele é o responsável por liberar a insulina. O pâncreas é um órgão que fica abaixo do estômago e ele é responsável por liberar a insulina ao decorrer do dia. E a função da insulina, ela é secretada ao longo das 24 horas, a nível basal, e ela é responsável por manter o nível de glicose sanguínea, que é aquela faixa menor de 100, né? Quando a gente faz a glicemia em jejum. Então, mesmo quando a gente não está se alimentando, a glicose ela tem que ficar na faixa acima de 65 até menor que 100, para estar normal em jejum. E o que acontece é que durante ao decorrer do dia a gente se alimenta e quando a gente se alimenta, o pâncreas ele produz a insulina em forma de bolos, que é quando dá o pico de insulina para captar o máximo de glicose na corrente sanguínea, porque a pessoa acabou de se alimentar e com isso tudo vira glicose, né? Os carboidratos, a proteína, a gordura um pouco vai para a manutenção das células e dos tecidos e o excesso vai para a corrente sanguínea, né? Então, o pâncreas ele entende que é necessário produzir uma quantidade maior de insulina para captar o máximo de glicose para colocar dentro das células, que é onde a glicose tem que ficar, né? A glicose ela precisa ficar dentro das células para formar energia, para dar energia para que as células elas possam viver e manter a vida. E o que acontece é que o excesso de glicose ela pode acarretar vários problemas de saúde, né? Como a gente vê que é no caso do diabético. Então, a insulina, o papel dela para de forma didática, pensem comigo que a corrente sanguínea é como se fosse uma avenida e a insulina ela é a responsável, ela é como se fosse o transporte para levar as pessoas e as pessoas é como se fossem a glicose. E a insulina pega as pessoas, né, como se fosse um transporte e leva elas para dentro de casa, que é onde elas devem ficar. E ali vai ser muito melhor, né, a glicose ficar dentro das células. E aí, o que acontece é quando a pessoa é diabética, aquela insulina, ou ela não funciona, ou ela não é produzida porque o pâncreas tem uma deficiência, ele não consegue mais produzir insulina, que é no caso do diabético, aquela glicose que deveria estar dentro das células, ou seja, aquelas pessoas que deveriam estar dentro da casa, vão ficar na rua ali. Então, não pode, não deve, né? Então, as pessoas devem ficar dentro de casa. E aí, o excesso daquelas pessoas ou daquela insulina na corrente sanguínea é o que a gente chama de hiperglicemia. E a hiperglicemia, ela causa sintomas prejudiciais à saúde, que no caso é aumento de urina ao decorrer do dia ou da noite, sede excessiva, aumento do apetite, náuseas, vômitos, sono, que é a fadiga, e uma pele seca e rubor. A pele começa a ficar meio avermelhada, tanto no rosto quanto no pescoço, e a boca seca, hálito cetônico e cetoacidose diabética, que é um caso muito grave, que é esse aumento de glicose no sangue, que não deveria estar acima de 100, né? E como o diabético não está produzindo a insulina para colocar dentro das células, aí acontece essa hiperglicemia. E o pré-prandial, que é antes de se alimentar, a insulina, a glicose no sangue,
que é para manter a sua vida, os órgãos funcionando, o cérebro em atividade. E aí acontece que quando tem essa hiperglicemia, que após a gente se alimentar, é normal mesmo a glicose aumentar na corrente sanguínea. E ela vai ficar em torno até 2 horas após se alimentar de uma pessoa normal, sem diabetes, ela fica a 140. E depois ela vai, com o passar de 3 horas, ela retorna ao seu nível normal, que é menor de 100. E isso não acontece com a pessoa diabética. Quando ela se alimenta, a glicose fica muito tempo ali no sangue e isso não pode, porque acontece esses sintomas de hiperglicemia. E a pessoa pode vir até ao coma ou até ao óbito. E a importância da insulina, no caso da NPH, essa daqui eu trouxe para mostrar para vocês. Essa é a disponibilizada no sistema de saúde, que é a insulina humana, né? E a seringa é diferente daquela seringa em ml, né? Essa seringa que é usada, ela é medida em unidade de insulina, que no caso a pessoa ela vai medir a insulina de acordo com que a prescrição médica, de acordo com a prescrição médica. Então, no caso, essa seringa, ela equivale a 1 ml e cada tracinho desse equivale a 1 unidade de insulina, a 2 unidades de insulina, porque aqui é de 2 em 2. E aí, o que acontece é, a pessoa quando tem que usar a insulina, aplicar a insulina, a cada 1 unidade de insulina, ela metaboliza 15 gramas de carboidrato. E aí, por isso que é muito importante a consulta com o nutricionista, porque existe uma contagem de carboidratos que o diabético que é insulino dependente, ele precisa saber, porque o excesso de insulina também no organismo, e sendo que tem pouca glicose, isso pode ocasionar uma hipoglicemia, que é quando a insulina está lá em muita quantidade, mas tem pouca glicose, ela vai captar toda aquela insulina, toda aquela glicose e levar para dentro das células, que é onde ela deve ficar. E com isso ela reduz muito aquela faixa de 65 a 100, que é o normal, e aí começa a reduzir, né? Abaixo de 65, a pessoa pode dar uma hipoglicemia, que são sinais graves também, sintomas graves, que no caso da hipoglicemia, a pessoa ela tem um suor frio, palidez, sono ou nervosismo, tremor, visão turva, confusão mental e entre outros, que também pode levar até a morte, né? A hipoglicemia, ela pode levar até a morte. E aí o que acontece é que a insulina, ela deve estar no nível normal. A NPH, a função dela é imitar a insulina basal, que é aquela que o corpo secreta ao decorrer das 24 horas para manter o nível adequado da glicose no sangue. E aí, se uma pessoa aplica insulina, mas não se alimenta, ela pode ocorrer essa hipoglicemia. Então, é muito importante ter uma consulta com o nutricionista, porque o nutricionista ele vai falar para você qual é a quantidade de carboidrato que tem na sua dieta. E com isso vai ajudar até mesmo a chegar ao mais próximo da quantidade de insulina que você precisa usar. E com isso você vai estar usando de acordo com o médico prescreveu, mas com uma consulta de nutricionista, você vai levar para o médico e falar para ele, olha, aqui eu tenho, a minha dieta ela tem tantos gramas de carboidrato, 200 gramas de carboidrato. Então ele vai saber exatamente qual a quantidade de insulina que você deve ingerir, você deve aplicar. Porque o excesso de insulina e você não se alimentar vai ser muito prejudicial à saúde. E também você não aplicar insulina também vai acontecer a hiperglicemia. Então, eu espero que você tenha entendido que tanto a falta da insulina quanto a pouca insulina aplicada, quanto muita insulina aplicada, ela pode ocasionar muitos danos graves ao diabético. E, por exemplo, uma pessoa não sabe quanto tem, se não tiver uma consulta com o nutricionista, ela não sabe quantos gramas tem um pedaço de batata doce ou um pedaço de inhame cozido. Então, o nutricionista vai saber te explicar quantos gramas tem naquele carboidrato e quantos de insulina você vai precisar ao decorrer do dia. Então,
Isso é muito importante para o diabético, né? E às vezes também ele vai praticar atividade física e a atividade física em si já consome a glicose, né, no sangue. E aí, com isso, pode ter uma hipoglicemia e ainda ele está aplicando a insulina, mas não está se alimentando direito. Então, é importante a pessoa, quando está usando a insulina, ela não pode ficar sem se alimentar. Por exemplo, um dia que ela está com menos fome, e aí ela vai achar que, eu vou continuar aplicando a insulina, mas eu não vou me alimentar. Isso vai causar uma hipoglicemia, porque ela está aplicando a insulina e a insulina vai tirar toda a glicose da corrente sanguínea e levar para dentro das células, e, e aí com isso a pessoa vai ter um problema sério. Então, se você gostou desse conteúdo, comente, deixe o seu like aí para nos ajudar, compartilhe, se inscreva no meu canal e se você tiver interesse em saber sobre outros assuntos, você comente aqui, que no caso, quando tem a sensibilidade, a resistência à insulina, a pessoa com isso não emagrece. E se isso for interessante para você, se você quiser que eu grave um vídeo sobre isso, você comente aqui e até mais. Obrigada.